Bom dia. O assunto que me traz aqui hoje é o incidente que aconteceu em São Paulo, no prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. Bom, eu esperei um pouco para falar sobre o assunto por alguns motivos. Primeiro, porque não se sabia o tamanho da tragédia, né, o que aconteceu. E segundo, para ver as reações ao fato. Bom, na minha opinião, o que nós não podemos fazer? Primeiro, é levar esse assunto politicamente. Não só politicamente. Esse assunto é de interesse social, tá? É de interesse político, e é disso que nós vamos discorrer um pouquinho. Primeiro, a primeira coisa que nós temos que descartar é culpar as vítimas. As vítimas não estão lá porque elas querem. Elas não estão lá porque acham legal, né? Elas estão lá por necessidade. Pois bem, a partir daí, a partir da necessidade de certas pessoas de moradia em São Paulo, o que pode ser feito? Nós temos dois lados. Nós temos o governo e nós temos as organizações sociais. Pelo que eu estou lendo aqui, o movimento que tomava conta lá é Luta por Moradia Digna, o antigo Movimento de Luta Social por Moradia. Muito bem. O prédio em si, ele é um prédio do governo, foi colocado em leilão, não foi vendido e ele estava lá abandonado. Primeira responsabilidade do governo por ter um prédio e mantê-lo naquelas condições. A segunda responsabilidade é desse movimento que invade um prédio que nitidamente não tem condições de moradia e bota pessoas para morar lá. E o pior, cobra. Pelo que eu estou lendo ali na Folha de São Paulo, Folha de São Paulo não, no jornal da UOL, ia de 170 a 500 reais. Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar aqui. Bom, se você cobra aluguel de uma invasão, teoricamente esse aluguel é para melhoria dessa invasão. Então onde é que está esse dinheiro que foi para esse movimento que não voltou para os moradores como melhoria para essa invasão? Aí já nós temos o nosso primeiro erro. O segundo erro seria o porquê o governo não toma a frente disso. Então é assim, nós temos uma invasão, nós temos um movimento, nós temos cobrança de aluguel, então vamos coordenar uma melhoria desse prédio para torná-lo habitável. A verdade é que o governo provavelmente nem sabia que o prédio existia mais, e o movimento não está interessado em seus participantes, em sim em arrecadar dinheiro. E aí nós temos duas saídas para o dinheiro, ou por motivos políticos, ou para enriquecimento próprio. E do jeito que são esses movimentos, eu garanto que isso deve ir acabar parando lá na mão do movimento dos trabalhadores sem teto, porque é um braço, né, desse movimento, do Guilherme Boulos, que, aliás, por enquanto ainda não se manifestou, pelo menos que eu tenha visto. Qual seria a solução para esse problema? A solução está justamente nisso. Nós temos milhares de prédios abandonados, tá?
Se você colocar, e aí uma lista honesta, não uma lista de movimento social, de pessoas que necessitam morar naquele lugar, você adequa o mínimo possível e vai fazendo melhorias, é uma coisa que pode não sair tão caro para o Estado. Ele só vai organizar e só vai fiscalizar todo esse movimento. Ou então você pega esse prédio, fecha esse prédio, né? Contrata faz a licitação de uma construtora, remodela todo esse prédio, transforma ele num prédio popular e, ao invés de ficar fazendo casinhas por aí, você dá um apartamento nesses prédios. Também é uma outra saída. Mas aqui no Brasil, o grande problema é que tudo é um grande problema político. Se você tirar essas pessoas da mão desses movimentos, porque são eles que fazem a lista de quem vai ter casa ou quem não vai ter casa, ou quem vai invadir, quem não vai invadir, e esses aluguéis clandestinos também fazem parte da arrecadação de fundos desses movimentos sociais, eles vão quebrar, eles não têm necessidade. Para que existir? Tá? Então, durante muito tempo, esses movimentos sociais eles foram inflados, não com o objetivo de dar moradia, de tirar essas pessoas da mão desses movimentos, mas no sentido de torná-los dependentes desse sistema. E isso vem de governos atrás. Então você precisa quebrar esse monopólio desses movimentos para que, livre dessas amarras, né, e um governo com vontade política de fazer, faça o que tem que ser feito. Vamos pegar todos esses prédios, faz o levantamento dos prédios que estão abandonados, faz um levantamento do que precisa ser feito, quais têm condição precárias de habitação, como pode ser feita essa condição precária até que seja melhorada a situação, os que estão sem condições, que se faça uma licitação com uma construtora e construa-se apartamentos populares nessa área. Ué, se você pode construir uma casa, você pode reformar um prédio e fazer apartamentos nele. A reurbanização não quer dizer demolir prédio velho e construir shopping novo. A reurbanização também passa pela reutilização dessas áreas degradadas, né? E um novo uso do solo. Isso é totalmente possível. Falta vontade política dos políticos, e aí no caso especial da prefeitura, fazer um convênio com o Estado ou com o governo federal, e principalmente falta vontade política desses grupos sociais que não querem perder a força que têm nem o dinheiro que recebem da exploração desse pessoal mais pobre. Aí essas tragédias acontecem. Mas não liga, brasileiro ele tem memória curta, daqui 2, 3 dias ninguém mais vai estar falando disso, não vai ser mais notícia interessante. Nós temos que parar de ser assim. Afinal de contas, são vidas, são pessoas. E boa parte das pessoas que estão morando nesse prédio são trabalhadoras. Ah, se paga R$ 500 ali, por que não consegue alugar em outro lugar? Pelo que está na reportagem, são estrangeiros, provavelmente são estrangeiros sem documentos. Como é que você vai alugar uma casa sem documento? Sem conta em banco? Sem um fiador? Então, também não é fácil. Você poderia até criar um aluguel social,
né, onde o governo seria o fiador do aluguel em determinadas áreas. Olha, na Europa você tem cada novo empreendimento, não só na Europa, né, mas em alguns estados dos Estados Unidos, todo empreendimento imobiliário que é feito, uma porcentagem é destinada para a população carente. Então são apartamentos ou casas com condições especiais de pagamento, preço diferenciado, financiamento do governo. Tem uma série de saídas para isso. O que falta é vontade. E como eu falei no último vídeo, né, eu falei especificamente dos professores, o que falta é responsabilidade. A gente precisa tirar a federação de cima dos estados e dos municípios e fazer com que as pessoas comecem a pensar em soluções locais, em soluções que funcionem para a sua regional, para a sua cidade. E aí sim começar a resolver os problemas. Porque enquanto nós tivermos regras gerais vindas de cima, as pessoas se acomodam e simplesmente seguem as regras, elas não param para pensar, não param para inovar. Isso dá trabalho, isso cansa, isso pode causar até inimizades. Mas é uma característica que nós brasileiros estamos perdendo. Nós estamos ficando totalmente dependentes do Estado. Hoje o maior sonho de um jovem brasileiro é passar num concurso público. Só nesse país que um jovem quer ser funcionário público. Na maioria dos países quer ser empresário, quer ser um músico, quer ser um empreendedor. Aqui não. Eu quero ser um funcionário estatal. Quero passar no concurso público. E assim as coisas não funcionam. Enquanto nós não mudarmos aos poucos, em pequenas ações, primeiro um prédio, depois 2 prédios, depois o terceiro, e ir tirando esses movimentos que mais atrapalham do que ajudam do meio do caminho, tragédias como essa vão continuar acontecendo e não vão ter fim. Bom, por hoje está de bom tamanho. Muito obrigado a todos. A gente se vê de novo com outro tema. Não esqueça de inscrever-se, deixar o like, compartilhe, toque lá no sininho para saber quando tem vídeo novo. Geralmente eu estou lançando um vídeo novo de segunda e quarta-feira. Sexta-feira eu tenho feito as livezinhas de jogos, né, com os alunos. E eu gostaria de fazer essa conversa numa live também. Eu tentei uma vez, mas só entrou uma pessoa e a gente ficou conversando. Seria legal se tivesse mais participação e se eu pudesse responder mais perguntas, tirar mais dúvidas e conversar mais. Mas por enquanto vamos ficando por aqui, então, de novo, inscreva-se, deixe o like, compartilhe e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado, fui.